Olá, o meu nome é Aryan, eu tenho 30 anos e quero contar um relato que presenciei. Quem quiser acreditar, acredite, mas isso não é coisa da minha cabeça e também não é mentira. Isso aconteceu no final do ano de 2009. Eu não lembro bem a data exata, mas lembro perfeitamente daquela criatura me olhando com um olhar de ódio. Eu morava em um povoado chamado Cabrita, que não fica muito longe da capital, Aracaju, mas pertence a outro município, São Cristóvão, no estado de Sergipe. Até hoje meus pais ainda moram lá, mas se comparar a distância entre Aracaju e São Cristóvão, o povoado está mais perto de Aracaju do que do próprio município ao que pertence. Em novembro de 2009, eu tinha 20 anos e comecei a namorar uma mulher 14 anos mais velha que eu. Ela trabalhava como empregada doméstica em uma das áreas mais ricas de Aracaju e só conseguia vir para casa, na casa dos pais dela, a cada 15 dias. Por causa disso, a gente também se via somente a cada 15 dias. Como nossas casas ficavam lado a lado, toda sexta-feira por volta das 7:30 da noite, quando ela chegava, ia direto para a minha casa. Isso aconteceu assim por 2 meses, até que decidimos dormir juntos quando ela vinha. Ao lado da casa do meu pai, tinha um pequeno salão de beleza desativado. Então convidei ela para dormirmos lá, porque ficaríamos mais à vontade. Mas na real, nem sei se era tão à vontade assim, porque nosso cachorro fazia muito barulho de madrugada. Então eu pegava meu colchão de solteiro e levava para o salão e afastava os móveis como o lavatório e a cadeira de cortar cabelo. Dormíamos no chão, perto da porta. O salão já tinha essa porta que ficava na frente, e por causa do tempo e da chuva, a parte de baixo dela estava bem estragada, com um buraco de mais ou menos 1 palmo. Isso fazia com que a gente conseguisse ver o movimento da rua por debaixo da porta. A porta era de ferro e a chuva tinha estragado aproximadamente 1 palmo da parte de baixo, o que facilitava a nossa visão para a rua. Já estávamos dormindo quando nosso cachorro, que era bem feio, começou a se mexer. Muita gente dizia que ele parecia um lobisomem no escuro, porque era muito peludo, com pelos grossos e avermelhados. Os olhos dele também ficavam com um tom vermelho quando refletia alguma luz no escuro. Mas tirando essa aparência assustadora, ele era um cachorro bem dócil. Em uma dessas sextas-feiras, numa quinzena em que minha namorada veio, escutamos a grade da porta do salão bater forte no meio da noite. Era um barulho bem cômodo. Quando eu olhei, vi que era o nosso cachorro se esfregando na grade para se coçar. No dia seguinte tentei encontrar uma corda para amarrá-lo, mas não consegui. No sábado à noite foi a mesma coisa. Ele ficou se esfregando na grade a noite inteira, fazendo aquele barulho irritante. No domingo à tarde, consegui uma corda emprestada para amarrá-lo durante a noite. Eu e minha namorada, depois que virou a minha esposa, sempre passávamos as noites de sexta-feira, sábado e domingo juntos. Na segunda-feira de manhã, bem cedo, ela já tinha que voltar à rotina e eu ficava na casa dos meus pais esperando ela voltar na próxima quinzena. Naquela noite de domingo, amarrei bem o cachorro e fomos dormir. Já passava das 11 horas quando, de repente, escutamos a grade do salão bater de novo. Fiquei deitado e ignorei, achando que o cachorro tinha conseguido se soltar, porque nem aquela corda mais forte parecia dar jeito nele. O barulho continuou por um bom tempo, até que perdi a paciência e resolvi levantar para reclamar com o cachorro. Minha namorada estava em um sono tão profundo que nem ligou para aquela barulheira toda. Eu estava de barriga para cima, com os braços cobrindo os olhos, porque tenho o costume de dormir assim. Quando me virei para o lado e abri os olhos, vi algo que me fez congelar. Quando me virei, vi um braço enorme e peludo com garras grandes, muito maiores que os meus dedos. Parecia o braço de um gorila saindo por debaixo da grade.
esticando-se para tentar alcançar os cabelos da minha namorada. Na hora eu chamei o nome dela, sem tirar os olhos daquela coisa. Criei coragem e olhei por debaixo da porta para ver melhor o que era aquilo. Foi nesse momento que vi o rosto daquela criatura. Parecia um cão com olhos avermelhados, que me encarava com uma fúria indescritível. Seu rosto estava ferido, com a pele descascando, e ao mesmo tempo escorria dele uma água fina quase transparente. Chamei a minha namorada de novo. Ela acordou assustada, levantou a cabeça e olhou por debaixo da porta. No mesmo instante ela gritou: "Minha nossa, o que é isso?" Aquela coisa começou a recuar, mas antes de desaparecer, me encarou de novo, como se quisesse me dizer que estava indo embora, mas que voltaria. Então, de repente, deu um salto enorme e subiu para além da cerca. Mesmo assustado, eu não me intimidei. Saí correndo para fora para tentar ver se conseguia ver algo mais. Dei a volta na casa e fui direto para o quintal, onde meu cachorro ainda estava amarrado debaixo de um pé de acerola, exatamente onde eu o tinha deixado na noite anterior, no começo da noite. Minha namorada, muito nervosa, me chamava insistentemente para entrar e fechar a porta. Ela estava com medo de que aquela coisa ainda estivesse por ali. Quando o dia amanheceu, levei ela até o ponto de ônibus para ir trabalhar. Ela só voltaria dali a 15 dias. Assim que o ônibus partiu, segui para o meu trabalho. Eu trabalhava perto dali, em uma fábrica de doces, então não precisava pegar nenhum transporte. Quando cheguei no trabalho, estava com muita vontade de contar para todo mundo o que tinha acontecido, mas sabia que se falasse seria motivo de chacota, então preferi ficar calado. Até que no fim da tarde do mesmo dia, uma das funcionárias começou a contar algo estranho. Ela disse que na noite anterior estava saindo da casa da irmã, que ficava em um povoado próximo. Ela não estava sozinha, tinha mais 2 irmãos, filhos e sobrinhos com ela. No total, eram umas 8 pessoas. Já passava da meia-noite quando eles estavam caminhando por uma estrada cercada pela mata quase fechada. Foi então que essa criatura apareceu, pulando bem na frente deles e atravessando de uma cerca para outra. Todos viram claramente o que parecia ser um lobisomem. Naquele momento criei coragem e contei o que tinha acontecido comigo. Mas para minha surpresa, ninguém ficou espantado. Todos já tinham presenciado essa criatura antes. Meu relato não foi novidade para eles. Bem, eu tive sorte. Aquela coisa nunca mais apareceu na minha rua. Obrigado, Bruno, por narrar o meu relato. Boa noite. Olá, Bruno, do canal Chuva e Pesadelos. Eu sou goiano, o meu nome é Mário. Eu nasci e fui criado na roça até me mudar de cidade. Eu sempre fui bom de caça, era o meu passatempo favorito. Conheço cada canto da mata como a palma da minha mão, na região onde eu morava. Mas teve uma vez, lá no ano de 2010, que eu me meti em uma enrascada que eu nunca vou esquecer. Foi quando eu tive um encontro com a comadre Fulozinha. Para quem não conhece, a comadre Fulozinha é uma lenda do interior. Dizem que ela é uma entidade que protege as matas e os animais. Aparece como uma menina de cabelos longos e olhos brilhantes, sempre com um vestido branco. Se você não respeita a mata, ela te faz perder, te engana com vozes e risos, te castiga e só te deixa sair quando você aprende a lição. Eu sempre ouvi essas histórias, porém eu nunca imaginei que encontraria essa entidade. Talvez seria mais fácil eu me encontrar com o Saci ou talvez o Currupira. Foi em uma tarde de sábado que decidi sair para caçar. Peguei a minha espingarda, umas balas e fui para a mata. O lugar era familiar, eu já tinha caçado ali várias vezes. Mas dessa vez algo estava diferente. Bem, antes eu cacei uma iguana. Eu comecei a caminhar mais um pouco para ver se eu conseguia pegar mais algum animal, mas parece que o dia não estava bom para a caça naquele sábado.
Então eu decidi voltar, e foi aí que as coisas começaram a acontecer. Eu andei, andei e não encontrava os caminhos que conhecia. Parecia que a mata tinha mudado e que eu estava em um lugar totalmente diferente. Era como se literalmente as árvores tivessem sido mudadas de lugar para me confundir. Eu tinha caçado uma iguana, como eu tinha falado antes, e estava carregando em meu ombro. Continuei andando, andando, mas eu tinha a impressão que quanto mais eu andava, mais eu ficava perdido. A luz do dia foi se despedindo e aquilo começou a me desesperar. Foi quando ouvi risadas. Eram risadas de meninas suaves e brincalhonas que ecoava entre as árvores. Eu olhava para todos os lados, achando que tinha mais alguém ali comigo. "Quem tá aí?" eu gritei forte, girando o corpo tentando encontrar a origem do som. Nada, apenas o barulho dos grilos na mata e um vento gelado devido a já estar anoitecendo. De vez em quando eu via a figura de uma menina ao longe. Pelo menos era o que parecia, mas quando eu tentava me aproximar, ela sumia. Eu chamava por ajuda, mas ninguém me respondeu. Foi então que percebi que estava andando em círculos. Passava pelos mesmos lugares, mas de alguma forma eu não conseguia sair. O suor escorria pela minha testa e a minha respiração estava acelerada. A espingarda já estava pesando nos braços. A noite caiu de vez, e com ela a sensação de que eu não estava sozinho ali. A cada passo, o som das risadas se intensificava. Eu estava com medo e sabia que algo sobrenatural estava acontecendo. Teve uma hora que eu senti um sopro no meu ouvido esquerdo, mas quando olhei não tinha ninguém ali comigo, aparentemente, mas eu sabia que havia coisas ali que estavam me observando. Sentei no chão, tentando controlar o medo. Eu fechei os olhos e comecei a rezar. "Se for a comadre Fulozinha, me perdoe, não quero incomodar", eu disse. "Eu respeito a mata, prometo que nunca mais caço aqui sem antes pedir permissão." O vento soprou forte ainda mais, as folhas secas ao meu redor. As risadas foram diminuindo até sumirem completamente. Fiquei ali encolhido, sem coragem de me mexer. Quando o sol começou a nascer, juntei coragem para levantar. Eu não tinha percebido que passei horas perdido naquela mata. Foi então que, sem esforço algum, encontrei o caminho de volta. Ao sair da mata, eu olhei para trás e tentei entender por que eu havia me perdido. Eu tinha certeza de que tinha passado por ali várias vezes perto da saída, mas simplesmente eu não tinha visto. Era como se algo tivesse me impedindo de sair daquela mata. Desde aquele dia, nunca mais entrei na mata sem antes deixar um pacote de fumo como oferenda para a comadre Fulozinha. Hoje eu não moro mais na mesma cidade. Já não tenho mais o hábito de caçar como antes. Onde eu vivo atualmente tem mais zona urbana. As matas são lugares que, mesmo você conhecendo bem, ainda assim pode se deparar com coisas que não são deste mundo. O meu conselho é que nunca se atrevam a entrar em matas que não conheçam muito bem. Vocês podem ser castigados pela comadre Fulozinha ou alguma outra entidade sobrenatural e talvez nunca mais sair. Olá Bruno e a todos do canal, eu me chamo Michel. Atualmente eu moro em Belo Horizonte, mas as histórias que realmente me marcaram vieram do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada São Tomé das Letras, onde meu pai Tiago passou a sua adolescência. Essa história aqui, ele me contou tantas vezes que eu até sonhei com ela quando era criança. Mas não era um sonho bom, era um pesadelo daqueles que fazem a gente não querer dormir mais. Meu pai Tiago foi criado pelo tio dele, seu Wanderson, e pela sua mulher Solange. Os pais dele, meus avós, sumiram quando ele tinha 10 anos. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu. Diziam que meu avô se meteu em dívidas com homens perigosos e fugiu para não morrer, levando a minha avó junto. Nunca mais deram notícias. Seu Wanderson, irmão do meu avô,
Pegou Tiago para criar, mas a vida na roça daquela época, na década de 70, era bem dura. Eles plantavam o que podiam, criavam algumas galinhas, mas o dinheiro que era bom, nada. Tiago cresceu aprendendo a caçar, pescar, fazer trambique para sobreviver. Ele tinha um velho rifle de pressão que o tio deixava ele usar, e nas noites de lua cheia, saía para ver se pegava um tatu ou um porco do mato para botar mais carne na mesa. Só que tinha um problema. Eles não eram muito religiosos. E naquela época, em São Tomé, a quaresma era coisa séria. O povo falava que não podia caçar, que era pecado, que os bichos da mata ficavam encantados, entre aspas. Mas fome é fome, e meu pai, com 16 anos, não tinha muitas opções. Foi numa dessas noites de quaresma que tudo aconteceu. O céu estava bem estrelado, a lua cheia iluminava tudo como se fosse quase dia. Tiago saiu escondido do tio, com o rifle nas costas e uma faca na cintura. Solange ainda tentou impedir. Tiago, está muito tarde, não vai lá. Eu estou com mau pressentimento. Ô tia, deixa disso. Eu vou ver se acho um tatu, eu não demoro muito. Não sei, mas acho que não é uma boa ideia você ir, disse Solange. Mas ele tentou acalmar Solange. Saiu em silêncio, pisando leve para não acordar seu Wanderson. Caminhou por mais de 1 hora quando entrou na mata, mas não viu nada. Nenhum rastro, nenhum barulho, parecia que a mata estava morta. O silêncio era estranho e incômodo. Normalmente, à noite sempre se ouvia o canto dos grilos, ou de bichos noturnos, até o farfalhar de pequenos animais se mexendo entre as folhas. Mas naquela noite estava tudo bem esquisito. Já cansado, resolveu parar numa pequena gruta que tinha perto de um riacho. Eu digo gruta porque era muito pequena e cabia só uma pessoa sentada ali. Ele ficou ali para descansar um pouco. Se sentou numa pedra, apoiou o rifle no colo e ficou observando a lua que refletia a sua luz na água. Foi quando ouviu que algo se aproximava. Um barulho de folhas sendo esmagadas, devagar, como se algum animal estivesse se arrastando. Ele ficou empolgado pensando ser um porco. O cheiro veio primeiro, um fedor de carne podre misturado com algo selvagem, como um cachorro molhado. Ele segurou o rifle com mais força, pensando no tanto de carne que levaria para casa. De repente um galho estalou bem perto dele. Tiago segurou a respiração e olhou na direção do barulho. E então ele viu, mas não era um porco. Saindo da sombra das árvores, ele viu aquilo. Era um animal alto, mais de 2 metros, com o corpo todo coberto de pelos negros e grossos, como os de um porco, mas com a forma de um homem. Só que errado. As pernas eram curvas, como as de um cachorro, e as mãos terminavam em garras. O rosto era pior. Tinha o focinho alongado com dentes e olhos amarelados. O bicho passou a não menos de 3 metros de onde meu pai estava agachado. Ele não respirava e não piscava. O rifle estava na mão dele, mas ele sabia que aquela coisa não morria com um tiro de pressão. O lobisomem, porque era isso, ele não tinha dúvidas, farejou o ar, bufou, mas seguiu o caminho sumindo na mata e andando em 2 patas, como se fosse um homem. Assim que o vulto desapareceu, Tiago não pensou 2 vezes. Saiu correndo como se o diabo estivesse atrás dele. Galhos arranhavam seu rosto, ele tropeçou algumas vezes, mas ele não sentia nada, só queria sair dali. Chegou em casa ofegante, suado e tremendo. Solange arregalou os olhos ao ver o estado dele. Menino do céu, o que aconteceu? Eu vi, tia, eu vi o bicho. Que bicho, Tiago? Fala direito. Um lobisomem, ele estava lá, eu vi, ele quase me achou, disse Tiago. Seu Wanderson, que estava fumando um cigarro na frente da casa, ouviu a história e foi até o Tiago. Ele não duvidou nem por um segundo. Tu tá com sorte de estar vivo, moleque. Na quaresma, os bichos da mata não são bichos às vezes. Alguns são almas penadas.
Outros são coisa pior. Nunca mais casse à noite nesse tempo. Tiago, o meu pai, jurou que nunca mais botou os pés naquela mata durante a quaresma. E até o fim da sua vida, ele evitou falar muito daquela noite. Só contava quando a cachaça batia forte. Mas eu posso afirmar algo. Ele nunca duvidou do que viu. A casa dos seus tios já não existe mais também. Quando visitei São Tomé, já ouvi muitos relatos de lobisomens e coisas estranhas, principalmente entre a década de 70, 80 e 90. O simplório jeito que meu pai me conta me faz acreditar nele, e resolvi compartilhar com você aqui no canal, pois às vezes sinto muitas saudades do meu pai e ouvir causos das antigas, ainda mais do interior, me traz muita nostalgia. Obrigado e boa noite. Olá, o meu nome é Wendel. Sou muito fã do seu canal e de relatos ao som de chuva. Mas desde pequeno todo mundo me chama de Dedéu. Nasci e cresci em São Luís do Maranhão, numa época em que a cidade ainda tinha muito daquele ar de interior, mesmo sendo a capital. Era 1998. Eu tinha uns 8 anos, meu irmão Andrei tinha 10, e a gente vivia aquela vida simples de quem mora em um bairro afastado, mas era um bairro muito bom. Meus pais eram bem religiosos, não desses fanáticos, mas iam para a igreja toda semana sem falta. Naquele tempo, tinha um festejo rolando na capela, um lugar antigo com um terreno enorme, cheio de pastos atrás. A igreja em si era pequena, modesta, com aquelas paredes grossas que deixavam o lugar sempre fresquinho. Mas o que importava mesmo era a festa. Tinha barraquinhas de comida, música e aquele monte de gente reunida. Naquela noite, o cheiro de milho cozido e o bolo de macaxeira tomava conta do lugar. As crianças estavam na capela e os adultos estavam lá também. Era a hora da missa. O pároco falava sobre a liturgia, mas para mim e o Andrei, aquilo parecia uma eternidade. Vamos sair um pouco, Andrei cochichou, cutucando meu braço. A gente volta antes da missa acabar e da nossa mãe perceber. Não pensei 2 vezes. Nós dois saímos de fininho da capela e corremos pelo terreiro. O terreno da igreja era enorme, cheio de pasto e uns cantos meio abandonados. Do outro lado, tinha uma casinha de reunião com uma cozinha onde as senhoras faziam os doces e comidas para o evento. Eu e Andrei estávamos brincando de pega-pega naquele momento e éramos as únicas crianças do lado de fora da capela durante a missa. Corremos feito doidos por aquele pasto. Andrei, sempre mais rápido, sumiu atrás da casinha e eu fui atrás dele, determinado a pegá-lo. Tava um tempo nublado, estava quase anoitecendo, deveria ser mais ou menos umas 5:30 da tarde. Alguns sapos já começavam a fazer barulho, ainda mais por estar no inverno úmido. Meu coração batia forte, tanto pela corrida quanto pela adrenalina. Foi quando ouvi bem atrás de mim: "Para!" A voz era firme, clara, como se estivesse bem ao meu lado. Eu parei tão rápido que quase tropecei. Eu olhei ao redor confuso. Andrei não tinha falado nada. Ele nem estava perto. Meu olhar foi para o chão. Então eu vi. Bem na minha frente, a menos de um passo, havia um buraco enorme. Uma fossa aberta e parecia bem funda para mim, que era pequeno naquela época. Não tinha nada, nenhuma proteção que a cobrisse. Se eu tivesse dado mais um passo, eu teria caído direto naquela água e me afogado. Um frio subiu pela minha espinha. Foi aí que eu tive a noção do perigo que eu corria naquele momento. Foi quando vi quem havia falado comigo. Um homem vestido todo de branco, calça e camisa, como se fosse um figurante de novela antiga. Ele não era velho e nem novo. Tinha o rosto sereno, sem bigode, cabelo curto e olhos bem claros, quase azul. Ele olhava fixamente para mim, mas não parecia zangado. "Aqui é perigoso, menino.
volta para perto da igreja. Ele disse com um tom calmo, mas firme. Aquela voz tinha algo diferente, algo que me fez obedecer sem nem pensar. Recuei um passo, ainda tremendo, e olhei de volta para o buraco. Se não fosse por aquele aviso, eu já teria despencado lá dentro. Tá bom, moço, eu vou voltar, mas quando levantei a cabeça para olhar, ele não estava mais lá. A minha pele arrepiou, o lugar estava vazio, foi tudo uma fração de segundos e ele sumiu. O lugar onde ele estava era estreito. Se ele tentasse correr, eu o veria assim mesmo. Corri de volta para a capela, ainda assustado, com a experiência que eu tive, sentindo um medo que eu nunca tinha sentido antes. Quando cheguei perto das barraquinhas, vi Andrei sentado num banco, já cansado de correr. Onde que tu tava, Wendel? Ele perguntou franzindo a testa. Eu vi um homem lá atrás da casinha, falei ofegante. Andrei riu. Homem? Que homem? Eu não vi nada. Acabei de passar por lá e não tinha ninguém. Ele começou a zoar, mas eu já não tinha mais clima para brincadeira. Eu olhei de volta para onde tinha vindo, ainda tentando entender o que tinha acontecido. Naquela noite não contei para mais ninguém, mas aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Alguns anos depois, já mais velho, me peguei pensando nisso. Fui perguntar para algumas pessoas da igreja que se lembravam de ver algum homem que se vestia daquele jeito todo de branco, mas a resposta foi sempre a mesma: ninguém. Eu fui olhar o terreno de novo, agora mais crescido e atento aos detalhes. A fossa ainda estava lá, mas coberta com uma tampa de concreto. Mas na época, se eu tivesse caído, ninguém ia me ouvir gritar. Um calafrio passou pelo meu corpo quando percebi a gravidade do que aconteceu. Ninguém sabe quem era aquele homem de quem eu falava. Ninguém nunca o viu. Sei que se não fosse por ele, eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Isso é fato. E olha, tem mais uma coisa. Uns anos atrás eu descobri que, antes daquela igreja ser construída e o terreno ser adquirido pela paróquia, era um terreno baldio. E muitos anos atrás, nesse mesmo terreno baldio, um corpo de um andarilho foi encontrado sem vida, jogado naquele mato. Mas isso já é para outra história. Agradeço pelo espaço e tenho uma ótima noite.